Boa noite. Alguém já me mandou um coraçãozinho? Tá tudo ok com o som? Tá tudo ok com a imagem? Boa noite, Marisa. Seja bem-vinda. Boa noite, Dani. Boa noite, Sandra. Boa noite, Zé Ângelo. Boa noite, Maria Clara, Lohane. Boa noite, Ju. Carlos, vamos lá. Já tem bastante gente online. Vamos começar então. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Para quem está sempre aqui com a gente, muito obrigada. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Rafaela. Nós fazemos aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas, o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Nós já estamos no capítulo 6, onde fala da vida espírita. Nós vamos iniciar ele hoje. E é com muita alegria, com muita felicidade, que eu me reúno a vocês novamente para que juntos aqui nessa reunião de tanta energia boa, de tanta energia positiva, a gente passe uma hora de paz, uma hora de aprendizado, uma hora de pensamento positivo, pensamento para o próximo. Nesse momento que nós vivemos, a gente precisa se lembrar de todos os cuidados necessários para que a gente se preserve. Mas a gente não pode se esquecer nunca de que tudo o que a gente está fazendo, na medida do possível, também visa ao outro. E a gente precisa ter essa consciência. Os acontecimentos que nos atingiram sem que a gente esperasse, ou sequer em qualquer momento da vida ter imaginado que fosse possível, a própria sistemática disso tudo faz com que a gente pense no próximo. Pede que a gente pense no próximo. Então, nesse momento que a gente peça pelo auxílio tão amigo de toda a espiritualidade que nos assiste, que assiste aos nossos estudos, aos nossos mentores individualmente, que tanto nos amam e que tão generosamente assumiram essa função de ser os nossos orientadores enquanto estivermos aqui nessa odisseia terrestre, passando por todas as provas e todas as expiações que são inerentes às necessidades do nosso aprendizado. E que a gente lembre-se de nosso íntimo nesse momento, do fundo do coração, pedir por todos aqueles que estão acamados, sofrendo, tanto pela Covid quanto por outras doenças, e que a gente se lembre de orar por aqueles que partiram já do orbe terrestre, que se encontram no plano espiritual e que deixaram aqui parentes, amigos, saudosos, tristes, que a gente enderece a nossa mais sincera prece para cada um deles, intimamente, para que a luz que a gente forma todas as semanas aqui alcance o coração de todos e que essa dor, esse sofrimento, ele seja abrandado e que a resignação faça parte da vida de todos eles, assim como da nossa. E que assim seja. Com alegria, né? Eu volto aqui. Essa semana eu não fiz vídeo, mas acho que a maioria deve ter visto. O Letra divulgou a capa do meu livro, Armadilhas da Obsessão. Creio que é um livro de grande valia, porque os processos de obsessão, eles ainda são envoltos numa aura de mistério e de sobrenaturalidade, que quando você se aprofunda nas obras básicas codificadas por Kardec, você percebe que eles são muito mais sutis do que a gente imagina. E por esse motivo, eu humildemente espero que esse livro seja de grande valia para todos vocês, para que vocês aprendam ou revisem o assunto e visualizem a obsessão como um processo muito mais sutil, muito mais gradual e que muitas vezes depende somente de nós. A sua evitá-lo, né? Ou então, quando não possível, prevenir. Então, que a gente aprenda as ferramentas que estão disponíveis dentro de nós mesmos, para que então a gente faça cessar esse processo, ajudando a nós mesmos, mas também aquele espírito obsessor que ainda está inserido na ignorância
e que precisa de auxílio tanto quanto nós, tá bom? O meu livro, ele vai estar disponível aqui no site do Letra Espírita, no plano doutrinário, é um livro de estudos, a partir do mês de agosto, tá? Então, é só ficar de olho no site www.letraespírita.com.br, já está lá para ser reservado, se eu não me engano, então já corre lá para garantir o de vocês, tá? E depois me mandem feedback, por favor. Podem mandar inbox por aqui, podem falar comigo durante a live, que na medida do possível eu tô sempre lendo. Às vezes eu não respondo todos os comentários aqui, porque são muitos, graças a Deus, mas na medida do possível a gente vai lendo, vai respondendo conforme a gente consegue, tá bom? E no inbox do Letra sempre alguém vai responder para vocês prontamente, ou se demorar um pouquinho é por causa da situação, né? A equipe tá reduzida, a equipe que o pessoal trabalha no Letra, no físico mesmo. A equipe ainda tá um pouquinho reduzida por conta das medidas de segurança em relação ao Covid, mas a gente sempre vai responder de alguma forma, tá bom? Leninha, no meu coração, seu amigo, sinto muito, muito, muito. Faça a sua oração íntima, nós também vamos pedir por ele intimamente, com certeza, tá bom? E vamos lá, vamos começar. A Leninha super ansiosa pelo livro. Eu fico muito feliz com o carinho de vocês. Muito obrigada. E pra gente começar, oi Neuza, saudade também. Semana que vem, semana passada você tava aqui? Eu não lembro. Tava com saudade também, que bom que eu voltei. Agora, espero não precisar pausar mais nenhuma vez até o fim do ano, tá bom? A gente vai começar como sempre, a gente vem fazendo, né? Usando o Evangelho segundo o Espiritismo para mensagem de abertura. E hoje a gente vai falar sobre: se alguém vos bater na face direita, oferece-lhe a outra. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal que se quer fazer-vos. Mas se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. E se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar vossa veste, deixa-lhe também vosso manto. E se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminhai 2000. Dai a quem vos pede, e não rejeiteis aquele que quer emprestar de vós. Os preconceitos do mundo, aos quais se convencionou chamar questão de honra, dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a devolver injúria por injúria, ferida por ferida. Isso parece justiça para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. O Cristo veio e disse: devolvei ao mal com o bem. Disse mais: não resistais ao mal que se quer fazer-vos. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar dele. Devido ainda a este motivo acima mencionado, que faz com que a vista não alcance além do presente, é preciso, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Assim como aquela que diz para se arrancar o olho, se ele é um motivo de escândalo. Levada às últimas consequências, seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Dizer que se ofereça uma face quando a outra foi ferida é dizer de uma outra forma que não é preciso devolver o mal pelo mal,
que o homem deve aceitar com humildade tudo o que pode rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma justiça que cometer, ele próprio outra injustiça. Que é melhor ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar outros. É também ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar força para que se suportem pacientemente os golpes contra nossos interesses e nosso amor próprio. Por isso dizemos sem cessar: dirigi vossos olhares para a frente, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis ofendidos pelas coisas da terra. E quando se pregava a lei do olho por olho, dente por dente, mais tarde, a duras penas, se aprendeu que todo mundo acabou cego. E, infelizmente, a sistemática da nossa sociedade nos dias de hoje, ela meio que, mesmo que não de forma literal, caminha para esse mesmo sentido. Hoje nós somos muito propensos a emitir juízos de valores a respeito de situações que por nós são completamente desconhecidas. Nós comentamos e damos palpites em situações que estão tão longe de nós, mas que de alguma forma a gente acha que tem o melhor remédio. A gente pensa numa justiça que dê ao outro exatamente aquilo que ele fez. A gente está tão cansado de certas violências, de certas inseguranças, que a gente meio que sem saber pede pela volta da lei do olho por olho e dente por dente, que estava lá no Código de Hammurabi, que foi uma das minhas primeiras aulas na faculdade de Direito. Só que esse pensamento não cabe mais nos dias de hoje. Não cabe mais nos dias de hoje, porque em algum lugar eu ouvi falar que o século XXI é o século da espiritualidade. Nós já passamos por tantos avanços do ponto de vista físico, que talvez nesse momento o que mais nos falte seja realmente esse senso de humanidade, esse senso de espiritualidade, essa conexão. Aprender pelo Espiritismo, nós que estamos aqui reunidos, que nenhum de nós é vítima de nenhuma das injustiças que nos alcançam. Nós, em algum momento, fomos algozes. E não que isso torne ninguém santo e que ninguém mereça punição e que nós devamos ser totalmente conformados com as coisas que nos acontecem. Não é isso. A questão é que é dar ao outro aquilo que ele fez na medida da lei, na medida daquilo que a lei prevê como condenação. E não desejar, apodrecendo todo o nosso íntimo, que atos escabrosos sejam pagos com outros atos escabrosos. Quando alguém bate na nossa face direita, a gente oferece à esquerda, não literalmente, mas deixando aquele ímpeto de raiva, de má educação, enfim, passar para que depois uma conversa seja feita, seja tida de forma mais serena. A gente dá a outra face quando a gente consegue estabelecer uma conversa produtiva para entender os motivos. E até quando a gente, sem precisar conversar, compreende que todo mundo tem um dia bom e um dia ruim. Às vezes nós também somos grosseiros, ásperos, mal educados, mas a gente se esquece. Porque é aquela história, é mais fácil esquecer aquele que bateu do que o que apanhou. E a gente se sente ofendido, porque a gente é ligado à matéria. Chico disse um dia alguém pediu perdão para ele e ele falou que não precisava dar perdão porque ele não tinha se sentido ofendido. Logicamente que Chico não era uma pessoa perfeita, mas ainda em suas perfeições nós estamos um pouco longe de onde ele estava.
e a gente ainda não consegue fazer como ele. E talvez nem ele conseguisse fazer o tempo inteiro. Mas que a gente leve isso para a vida, tanto nas situações rotineiras de convivência interpessoal, de relacionamentos de família, de amigos, de amizade de trabalho, que a gente seja um pouco mais ameno, que a gente compreenda que às vezes não é um dia bom. E todos nós temos dias ruins. E em situações grandes, né, onde a gente vê crimes acontecendo, onde a gente vê uma violência que a gente não consegue justificar, e não, talvez não tenha mesmo uma justificativa, mas que são coisas tão absurdas, tão grotescas, que a gente não consegue realmente levar aquilo de uma forma imparcial. A gente quer a punição. Mas lembrem-se sempre disso. A punição da lei, por mais falha que ela seja. Existem duas, né? A daqui e a de lá. E a gente sabe que a de lá não falha. A daqui, às vezes falha, às vezes não falha, mas ela pra gente nunca vai ser o suficiente. Então, que a gente tente, ao menos, se centrar diante desses acontecimentos e que tente, mesmo que isso demande muita força, orar pela vítima e também pelo criminoso, pelo suspeito, porque essa pessoa também precisa muito de oração. Essa pessoa também precisa de muita luz, porque um dia, lá atrás, há não sei quantas vidas, nós também fomos ruins. E hoje, graças a Deus, nós evoluímos e não somos mais. Mas algum dia, talvez, nós tenhamos ocupado esse papel. E a gente precisou da misericórdia de alguém para a gente conseguir evoluir e chegar onde a gente está agora. Então, por mais que seja duro, por mais que seja difícil, porque a gente é material, faz uma oração para ele também. Porque ele também precisa e ele também merece. Aquele pai que está lá em cima e que olha por todos nós, ele gosta tanto de mim quanto de vocês e quanto de quem comete um crime, de quem comete uma injustiça. Então, que a gente não se julgue melhor do que ele e que a gente então faça o mínimo que a gente puder para ser um pouco mais parcimonioso, ter um pouco mais de paciência e ser um pouquinho mais justo em alguns pontos de vista. Tá bom? É isso. Mensagem que abriu o nosso estudo, então. A gente lembrar aí durante a semana já tá até acabando, mas lembrar ao longo da vida, ao longo dos nossos dias, que vocês ouçam a minha voz falando com vocês quando vocês se depararem com alguma situação desse tipo, para que a gente mude aos poucos o padrão, né? Hoje eu falei pra Ju, né, numa situação, não importa a velocidade, importa a constância. Então, mesmo que a gente veja alguma coisa hoje, tente fazer diferente, não consiga, amanhã a gente tenta de novo. Depois a gente tenta de novo. Uma hora vai ficar mais fácil, uma hora vai começar a fluir. Então, que a gente lembre disso sempre, tá bom? E vamos lá, estamos no capítulo 6, na vida espírita, do Livro dos Espíritos, começando pelo subtópico Espíritos Errantes. Boa noite, Pri, seja bem-vinda. Boa noite, Sheilinha, tudo bem? Vamos começar na questão 223, o subtópico Espíritos Errantes. A alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo? Algumas vezes imediatamente, porém na maioria das vezes, após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo a matéria corporal menos grosseira, o espírito encarnado usufrui de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. E aí? A alma reencarna, a gente desencarna e reencarna automaticamente? Pode acontecer. Ele explica aqui que normalmente isso ocorre nos mundos superiores, porque os encarnados em mundos superiores já possuem corpos muito mais sutis do que nós, que essa matéria grosseira que nós temos. Então, eles reencarnam com mais rapidez.
Entretanto, isso não é uma regra, né? Como nada do que a gente estudou até agora. Então, tem as suas exceções, tudo varia caso a caso, tudo varia de acordo com as necessidades daquele espírito em especial, e tudo depende do que ele precisa passar aqui. Existe um planejamento reencarnatório, existe todo um amadurecimento e um aprendizado lá do outro lado, que a gente vai precisar seguir e alcançar até que nos seja dada a nova oportunidade da reencarnação. Então, isso não é uma regra. Pode acontecer de ser imediato? Pode. Mas normalmente demora um tempinho, tá? Que eles falam em intervalos mais ou menos longos, né? Então pode demorar pouco ou pode demorar bastante. Depende da nossa evolução. Questão 224, que se torna a alma no intervalo das encarnações. Então, quando estamos, vamos lembrar lá da introdução, né, onde Kardec trouxe para nós os conceitos que eram importantes para a leitura do Livro dos Espíritos. Alma é o espírito encarnado. Espírito errante, o que é? O espírito errante é aquele que aguarda uma nova encarnação, ou seja, o espírito errante somos nós lá no plano espiritual, esperando uma nova oportunidade para voltar para o mundo material. Então, alma, agora o nosso espírito é uma alma e depois ele vai ser um espírito errante. Questão 224A. Qual pode ser a duração desses intervalos? Então, quanto tempo tem esse intervalo entre as encarnações, né? Então, pode ser de algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há um limite extremo propriamente dito, demarcado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, no entanto, nunca é perpétuo. O espírito sempre procura, cedo ou tarde, recomeçar uma existência que serve à purificação de suas existências precedentes. Então, quanto tempo duram esses intervalos entre o desencarne e o tempo que se fica como espírito errante para reencarnar novamente? Pode ser algumas horas, quanto podem durar muitos séculos, milhares de séculos. Então, não existe um limite extremo que seja demarcado, que seja rígido, né? Que até ali, se você não reencarnar, você vai ter que reencarnar de qualquer jeito porque já passou o tempo. Não, não existe. Pode prolongar-se por muito tempo, mas ele nunca vai ser perpétuo, né? Uma hora a gente vai precisar voltar, enquanto houver necessidade, obviamente, aqui para o plano material, para que a gente continue seguindo aí na nossa escala de evolução. Questão 224B. Marisa. A Marisa fez uma pergunta, tem bastante gente nova, então eu vou esclarecer, tá? Ela queria saber da irmã dela, tá fazendo 3 meses que ela partiu e ela não consegue esquecer o que ela deve fazer. Eu sinto muito pela perda da sua irmã, tá? Todos nós sentimos, meus pêsames, não deve ser fácil. Eu sou filha única, mas eu vejo a relação da minha mãe com as irmãs dela e realmente é uma relação muito forte. E você ore muito, porque ela tá te ouvindo do lado de lá. Ela tá sentindo tudo o que você está sentindo. Então, tente se manter o mais serena possível, emitir as orações para que ela fique bem, para que ela também compreenda essa nova fase, porque é uma nova fase da vida dela. Ela partiu antes de você, mas vocês estarão juntas um dia, cada uma ao seu tempo. Ela precisou ir antes. Deus sabe de todas as verdades. Aqui a gente não trabalha com não faz nenhum trabalho mediúnico, aqui é só estudo. Então eu não posso te passar nenhuma informação a respeito da sua irmã, porque eu não consigo, eu não posso. Mas as suas orações com certeza levarão muita alegria e muita ajuda para ela, tá bom? Um beijo, fica bem, tá bom? Se você precisar de mais alguma coisa, manda mensagem por inbox aqui pro Letra que a gente vai conversar contigo, tá bom? Então, vamos continuar. 224B. A Leninha falou, quando ela pensou que quando falava em espírito errante, é que não achava um caminho. Não, Leninha, todos nós somos espíritos errantes enquanto estamos lá aguardando uma nova reencarnação, tá bom? Uma nova encarnação, certo? Vamos lá.
224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns ela é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem que seja prolongada para continuar estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. Então, esse tempo entre uma encarnação e outra, enquanto espírito errante, ela depende da vontade do espírito, ela depende do livre-arbítrio dele, né? A gente sabe o que faz, principalmente quando a gente está do lado de lá, porque a nossa consciência se expande. Então, para alguns, ela pode ser uma punição divina, né? A gente ficar lá mais um tempo, para a gente aprender algumas coisas que a gente deixou para lá. Mas, então, alguns também podem pedir que ela seja prolongada para que eles, então, continuem estudando, porque lá do outro lado a gente não fica parado, a gente trabalha e estuda, se for de ver mais até do que aqui, né? E às vezes eles precisam continuar alguns estudos que só podem ser feitos do lado de lá, só podem ser feitos de forma proveitosa do lado de lá. Então, o espírito pode pedir, às vezes para ficar um pouco mais, para ficar um pouco menos. Mas, gente, mais uma vez, né? Tudo vai depender das necessidades de cada um, tá? 225. A erraticidade é por si só um sinal da inferioridade dos espíritos? Acho que aí cabe no que a Leninha falou, né? Que ela achava que era espírito, não achava o rumo. Então, essa erraticidade, a condição de espírito errante, ela tem alguma relação com a inferioridade do espírito? Não. Pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já dissemos, em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Então, não tem nada a ver. Todos nós vamos ser errantes em algum momento após a nossa ida para o plano espiritual. Nós vamos ser errantes enquanto habitarmos o mundo espiritual, nossa casa original, né? Mas isso não tem nada a ver com inferioridade. O que acontece, que é preciso que se entenda, é que transitório é a nossa vida aqui na Terra. Quando a gente tá lá, a gente tá em casa. Então, é a encarnação que é a exceção, né? O nosso espírito, ele é livre quando ele só é livre, o seu estado normal é quando ele tá livre da matéria. Agora que é a exceção, agora que é diferente. A gente tá passando aqui pelas provas, pelas expiações necessárias para todos os débitos que a gente adquiriu em algum momento da vida. E depois, na hora que a gente voltar lá, é lá que a gente tá em casa, é lá que a gente tá no estado normal. Mas isso não tem nada a ver com a questão de sermos superiores ou inferiores. Já foi dito, os espíritos que habitam lugares, mundos superiores, reencarnam com mais rapidez, porque o processo é mais fácil. Os corpos são muito mais sutis. Mas, por enquanto, então, vamos lembrar que vai variar de pessoa para pessoa, de necessidade para necessidade. 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Os que devem reencarnar, sim. Mas os espíritos puros que atingiram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Então, como eu estava falando, errante é o que está entre uma encarnação e outra. Então, o espírito ele só é considerado e assim denominado errante enquanto ele aguarda uma nova encarnação. Há espíritos, nós já estudamos, que não precisam reencarnar. E um dia, se Deus quiser, a gente chega lá, né? São os espíritos puros, eles não precisam. Então, lá, eles estão em casa, eles não precisam mais. Então, é o estado normal, é o estado definitivo deles, tá bom? Aí, Kardec traz em nota. No que diz respeito às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, os quais percorrem sucessivamente à medida que se purificam. Como estado, podem ser encarnados, isto é, unidos a um corpo, errantes, isto é, desprendidos do corpo material e à espera de uma nova encarnação para aprimorar-se, e espíritos puros, isto é, perfeitos e que não têm mais necessidade de reencarnação. Beleza? Kardec resumiu pra gente.
Questão 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Então, como que é o estudo? Como que é a instrução dos espíritos errantes lá, aguardando uma nova encarnação? Estudam seu passado e buscam meios de elevar-se. É a expansão da consciência, quando a gente lembra das nossas vidas pretéritas. Eles vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos de homens esclarecidos e os conselhos de espíritos mais elevados que eles, e isso lhes dá percepções que não possuíam. Tá bom? Então é isso. Lá, como que é a instrução? A gente vai estudar o nosso passado, a gente vai enxergar exatamente os nossos erros, a gente vai se conscientizar do que fez de errado, e aí, observando os exemplos, os lugares que nós passamos, escutando os mais sábios e escutando os espíritos mais elevados, a gente vai aumentando a nossa percepção, aumentando a nossa compreensão, até que a gente, então, chegue realmente à conclusão daquilo que se errou, né, efetivamente, e quais as formas para que aquilo, então, possa ser corrigido. A Elisete nos pergunta como ser um espírito puro. Elisete, aos poucos, através de reforma íntima e seguindo os preceitos de Cristo. Todos os preceitos de Cristo nos trazem uma moral elevada. Todos os preceitos de Cristo nos ensinam caminhos de retidão, de amor ao próximo, incondicional e de caridade. Então, dia após dia, a gente tem que buscar se autoconhecer, né? Desenvolver em nós aquilo que já é bom, trabalhar e corrigir um dia de cada vez aquilo que ainda possuímos e que são defeitos que são inerentes à materialidade, e aos poucos a gente então vai fazendo essa reforma íntima, que a gente fala tanto no Espiritismo, e vida após vida a gente vai chegando mais perto do dia em que seremos um espírito puro. É rápido? É bem lento, é um processo bem lento. Nós já temos incontáveis vidas pretéritas, e ainda estamos aqui no planeta das provas e expiações. E a gente sabe que existem outros mundos habitados, muito superiores a nós, onde um dia iremos habitar, mas ainda estamos aqui nesse planetinha lindo azul. Então, é um processo lento, um processo gradual, e para que você, então, compreenda todo esse processo, é importante, né? Ler um pouco, estudar um pouco as obras básicas de Kardec. Nós temos todos os estudos anteriores a este salvos aqui na página, na aba de vídeos. Então, estuda aqui com a gente, sempre que você puder. Quando você não puder, assiste depois ali onde fica salvo. Qualquer dúvida, pergunta pra gente. Mas é basicamente isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, para começar, o Livro dos Espíritos também. E o que você achar de literatura pertinente para esse processo de reforma íntima. Mas não vai ser rápido. Quer dizer, a gente determina a velocidade. Uns vão ser mais rápidos do que outros, mas a gente ainda está longe dessa condição. Então, é um processo bem lento, um processo gradual, um processo bem doloroso às vezes, mas muito gratificante e é o único caminho. Se a gente não começar agora, a gente vai começar em algum momento da vida, dessa ou de outra. Mas é isso, tá bom? Se ficou alguma dúvida, manda pra gente por inbox. 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas. Ao perderem seu envoltório, os espíritos elevados abandonam as más paixões, guardando apenas as boas. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário seriam da primeira ordem. Certo? Então, a gente conserva, enquanto espíritos, conservamos as paixões humanas. Os que forem mais elevados conseguem deixar as más paixões de lado e levar consigo apenas as boas, né? Agora, os espíritos inferiores acabam conservando essas paixões, essas inclinações humanas,
já que do contrário eles seriam espíritos de primeira ordem, né? Espíritos puros. Então é aí que a gente encontra, né, os espíritos obsessores, os espíritos inferiores que ainda buscam a vingança, buscam o mal, são as paixões humanas, né? O orgulho, o egoísmo, tudo isso que a gente já viu tantas vezes. E é isso que responde então aqui nessa questão. 229. Porque ao abandonarem a terra, os espíritos não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes. Encontras neste mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que ao deixá-la elas perdem esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões muito acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e os expõe a todas essas coisas más, pois o espírito não está completamente desprendido. Ele apenas entrevê por alguns momentos a verdade como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, o espírito que tem uma má inclinação muito acentuada nessa vida, quando ele sair, ele não vai conseguir, né? Quando ele deixar o corpo, ele não vai conseguir se desprender disso de forma automática. Então, ele vai para lugares que estejam de acordo com aquilo que ele está vibrando. É o que a gente chama de energia, de egrégora. A gente nunca vai cair longe do pezinho que a gente planta. Então, se a gente o processo, até respondendo aqui a questão da Poliane que eu li, o processo é esse, de reforma íntima. As más inclinações, elas não nos deixam, porque elas não são inerentes à nossa carne, elas são inerentes ao nosso espírito. E o nosso espírito é imortal. E o nosso espírito tem a sua individualidade. Então, quando a gente deixa a carne, que para nós não serve para nada, apenas de instrumento para a vida material, tudo que a gente traz de inclinação, de personalidade, vai seguir com a gente. E aí é nesse processo de reforma íntima, vida após vida, até enquanto espíritos errantes se instruindo e nas encarnações sofrendo as provas e expiações necessárias, que a gente vai deixando esses defeitos de lado, até que uma hora a gente não tenha mais. Talvez em algum momento da vida, de vidas passadas, eu tenha sido uma pessoa extremamente invejosa. Se tem um negócio que eu não tenho nessa vida é inveja. Eu tô usando isso de exemplo por causa disso. Talvez em algum momento eu tenha tido, e com certeza devo ter tido, porque é um vício humano muito comum. Mas hoje eu já não tenho. Então, em algum momento eu consegui corrigir isso, e é através da reforma íntima, é através da evolução. Tá bom? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, tá, Poliane? Vamos lá. O espírito, 230. O espírito progride no estado errante, então quando a gente tá lá aguardando outra encarnação, a gente evolui. Pode melhorar muito, sempre segundo sua vontade e desejo. Então, pode haver uma melhora lá? Pode, porque a gente tá se instruindo, tá com a consciência, né, aberta, tá com a consciência expandida, então a gente melhora bastante. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias adquiridas. Então, a gente pode melhorar lá no plano espiritual enquanto espíritos errantes? Sim, pode melhorar muito. Mas é aqui que a gente vai colocar em prática tudo o que a gente precisa melhorar e precisa pagar, né? De débitos que são adquiridos e que precisam ser, então, sanados aí de alguma forma, tanto conosco quanto com os outros, tá? 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem com as paixões cujos princípios conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. Então ele procura os meios para alcançá-lo. Mas sempre que lhe é permitido reencarnar à sua vontade, o que acaba sendo para ele uma punição. Então, aqui a Poliane falou que o irmão dela, ele sofre com problemas com drogas. E ela sempre pede para Deus o despertar da consciência para que ele melhore. É isso. É a sua ferramenta mais poderosa. É a oração e é
o seu apoio, a sua presença, o seu cuidado, o tempo inteiro, buscando sempre o auxílio da espiritualidade para que te auxilie nesse processo. Com certeza ele também é muito assistido, muito cuidado. Isso vai passar, tá bom? Se você precisar conversar, manda aqui inbox pro Letra, tá bom? Alexandra Bahia. Pessoas reencarnam em animais? Não, não reencarnam. Isso chama metempsicose, não é uma das bases do espiritismo. Nós passamos por todos os reinos da vida, né? Mineral, vegetal, animal, e nós não retroagimos, então nós não reencarnamos mais em corpos de animais, tá bom? Nós já talvez um dia já tenhamos sido um belo gatinho, mas nós não voltaremos a ser, tá bom? Vamos lá. Então, os espíritos errantes, eles são felizes ou infelizes? Depende, vai depender do mérito, da evolução de cada um deles, do quanto eles buscam essa felicidade e os meios para que isso seja possível. Assim como nós somos muito pouco felizes aqui, a gente tem momentos de felicidade, né? Nem a pessoa mais iluminada do mundo tem todos 100% de seus dias de vida bons e felizes e maravilhosos. Não. Todos nós temos problemas, angústias, tristezas, enfim. Então, quanto espíritos errantes, é a mesma coisa, né? Até que a gente evolua o suficiente para sentir, então, essa felicidade que nós desconhecemos totalmente. 232. No estado errante, os espíritos podem ir para todos os mundos? Depende. Tendo o espírito deixado o corpo, ele ainda não se acha completamente desprendido da matéria e ainda pertence ao mundo onde viveu, ou a um mundo do mesmo grau, a menos que durante sua vida ele se tenha elevado. É a esse objetivo que deve voltar-se, do contrário, jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. Nada mais faz, por assim dizer, do que entrevê-los, e é isso que lhe desperta o desejo de tornar-se melhor para ser digno da felicidade que nele se desfruta e para poder habitá-los mais tarde. Então, pode ir para qualquer lugar? Não, depende, né? Não pode ir para todo lugar. Vai para lugares onde você esteja em sintonia, certo? Que correspondam ao seu grau de evolução. Mas a gente pode até ir a mundos superiores para que a gente veja, né, como é que funciona, como é que é, e para que então a gente se anime nesse sentido para poder, sei lá, acelerar a nossa evolução ou algo do tipo, tá bom? 233, para finalizar esse subtópico, os espíritos já depurados vêm aos mundos inferiores frequentemente a fim de ajudá-los a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para orientá-los. Então, espíritos bons, espíritos já puros, né? Ou bem mais evoluídos do que nós, eles vêm para mundos inferiores, eles vêm para ensinar alguma coisa pra gente, senão a gente ficaria, sei lá, sozinho aqui na nossa desevolução e patinando para aprender certas coisas. Então, de tempos em tempos, esses espíritos elevados, eles vêm até nós para nos ensinar novas coisas, tá bom? A Lilian tá dizendo que o filho dela foi assassinado. Meus sentimentos, do fundo do coração, tá, Lilian? Ela tá perguntando se nessa vida ou numa próxima encarnação ele pode ter outra mãe. Tudo vai depender, Lilian, do que for necessário para o processo reencarnatório dele. Não tem como eu te dar uma resposta exata, tá? Porque isso depende muito do que for necessário, do que ele precisar resgatar, do que vocês todos precisarem resgatar, porque a gente tá mais ou menos sempre no mesmo círculo, né? Porque a nossa família, os nossos amigos mais próximos, eles são a nossa fonte de débitos, né? Onde a gente precisa resolver algumas coisas. Então, uma resposta incisiva que te dê sim ou não, eu não posso. Você pode voltar a ser mãe dele, como você pode ser a avó, você pode ser a tia, você pode ser a irmã, você pode ser uma amiga e uma outra pessoa ocupar o lugar de mãe, né? A gente fala, né, que nós estamos pai, nós estamos mãe,
nós estamos filho, nós estamos irmão, porque esses papéis mudam, né? Então, tudo depende do que for necessário para ele. Não se preocupa com isso, ora muito por ele. Eu imagino que você ore, obviamente, muito, e para que ele fique bem, para que ele esteja seja acolhido em um bom lugar, de acordo com o merecimento, do tempo de seu merecimento. E a outra vida a gente resolve lá enquanto a gente estiver lá, enquanto espíritos errantes, visualizando melhor as situações e buscando a melhor maneira de resolver o que ficou para trás, tá bom? Todo o meu carinho para você, tá? Fundo do meu coração. Vamos lá. Hoje nós não vamos conseguir cumprir as questões que nós colocamos, que eu coloquei aí no começo, porque são questões grandes e a gente está tendo bastante dúvidas. Jesus abençoe você também, te dê todo conforto, Lília. E então a gente não vai chegar até o fim hoje, se vocês não se importarem, porque aí vai passar muito do nosso horário. Falta 15 minutinhos pra gente finalizar, tá bom? Vamos lá. Mundos transitórios, próximo subtópico, questão 234. Como foi dito, mundos que se servem de estação e de pontos de repouso aos espíritos errantes. Então tem mundo que serve de parada ali para o espírito errante, para ele ficar um tempo? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de bivaques, de campos para repousar de uma erraticidade demasiado longa, que é sempre um estado um tanto penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que para ela convergem, e estes ali desfrutam de um maior ou menor bem-estar. Então, há mundos transitórios, onde, por exemplo, espíritos que estão na erraticidade há muito tempo vão para ter um descanso, né? Como se fosse aqui campos para repousar. Então existe esse tipo de mundo. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos, os mundos transitórios, podem deixá-los conforme sua vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem abandoná-los para onde e ir para onde lhes convier. Imaginai antes aves de arribação pousando em uma ilha, esperando recobrar suas forças para seguir o seu destino. Então, esses mundos são transitórios. Você vai lá se você quiser e sai de lá quando você quiser. Então, você descansa, recupera suas forças para continuar aguardando ali uma outra encarnação. E aí, então, você pode deixá-lo no momento que você precisar, tá bom? Ju, pesquisa para Leninho que é bivac, porque eu também esqueci de anotar aqui e eu não me lembro, por favor. 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, sua posição é apenas temporária. São ao mesmo tempo habitados por seres corporais? Não, a superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Então, esses mundos transitórios são um mundo de natureza especial, né? Eles estão perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A posição do mundo, do planeta, também é temporária. A gente vai chegar lá na frente e vai falar sobre isso. Então, eles são habitados por seres corporais? Não. A sua superfície é estéril. Eles somente... Ali, quem habita aquele lugar não necessita de nada. 236B. Essa esterilidade é permanente e está ligada à sua natureza especial? Não. São estéreis temporariamente. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidão, que não são menos admiráveis do que aquilo que chamais de beleza natural. Sendo o estado desses mundos transitório, a Terra um dia foi parte deles? Sim. Em que época? Durante a sua formação. Então aqui a gente vai parar por hoje e a gente conversa um pouquinho sobre o assunto. Aqui está dizendo que esses mundos são transitórios, né? Os espíritos errantes vão até lá para
descansar de alguma erraticidade demasiadamente longa, né? Entre intervalos de encarnações muito longos. E ali eles deixam quando se sentirem fortalecidos. Esses mundos serão para sempre mundos transitórios? Não. A Terra já foi um mundo transitório? Já, quando ela foi formada, de acordo com as informações do espírito. O que está falando aqui? Está falando a respeito também da evolução dos mundos, tá? Está falando das etapas que o mundo também precisa passar, tá? Para que ele também evolua. Nós estamos vivendo essa situação no planeta Terra. Nós sempre ouvimos a tal frase famosa: nós vivemos no mundo das provas e expiações. E nós estamos vendo a Terra progredir para um mundo de regeneração. Aos poucos, lentamente, com problemas e de acordo com a velocidade que nós estamos imprimindo a essa evolução. Então, aqui o que a gente aprende nessas últimas questões? Que os mundos também evoluem. Que nenhum mundo está perpetuamente condenado a ser um mundo de prova e expiação, ou ainda mais primitivo do que a Terra, ou um pouquinho degrau maior, ou sempre um mundo de regeneração, até que ele chegue então a ser um mundo ditoso, né? Um mundo feliz. Então, os planetas também evoluem. E como que o planeta evolui? O planeta evolui conforme nós também evoluímos. Boa noite, Ana. Conforme nós também evoluímos. A Terra, para se tornar um planeta de regeneração, ela precisa que a gente também se regenere. Ela precisa que a gente também evolua. Não é ser perfeito, não. Mas pelo menos ter um pouco mais de consciência das nossas falhas, ter um pouco mais de consciência de onde a gente precisa se corrigir, né? Para que então a gente possa acompanhar a nova energia desse planeta, que vai ser um planeta de regeneração. Então, esse momento todo, né, da Terra de transição, ele é muito especial, né? Porque a gente está vendo um planeta que a gente sempre ouviu falar que era tão triste por ser um planeta de provas e expiações, passando para ser um mundo mais feliz, né? Um mundo mais agradável, um mundo onde ainda há a incidência massiva do mal, mas com menos força do que agora. De pessoas mais conscientes, de pessoas mais amorosas, de pessoas mais centradas no bem, no que deve ser feito pelo bem, e principalmente que a gente cuide de adquirir um senso de responsabilidade coletiva bem maior, porque a gente ainda é muito egoísta, a gente é muito individualista. Então, o planeta precisa que a gente, então, amplie todo esse conhecimento que a gente agrega através das experiências e através também dos estudos da espiritualidade que nós aqui fazemos juntos e estamos fazendo sempre que estamos lendo um livro, enfim. A gente precisa ajudar a Terra, né? A Lohane, Lohane o seu... Espero que eu tenha pronunciado certinho. A Lohane está perguntando se é capaz que um planeta regrida. Não. A lei da evolução, ela é a regra. Então, tudo evolui. Nada vai regredir. Nós também não regredimos. A gente pode ficar estagnado. A gente não vai voltar a errar em coisas gigantescas e graves como a gente já errou um dia. E o planeta segue isso também. Vai chegar uma hora que ele vai precisar, de alguma forma, ter consigo tudo o que for necessário para que ele, então, siga em transição e efetivamente progrida, né? Então, por isso que a gente precisa se melhorar, que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa ter esse senso de coletividade, esse senso do todo, essa consciência de que todos nós somos elos de uma parte... De uma parte não, nós somos elos de um todo e que um depende do outro,
né? A gente precisa entender que a gente não é piegas, não é clichê dizer que juntos nós somos mais fortes, nós realmente somos. A gente está vendo que a individualidade ela não nos leva a lugar nenhum, mas a gente ainda está insistindo, né? Então que a gente pense um pouco nisso e tente também adquirir esse senso de responsabilidade de que esse planeta tão bonito aqui que nos abriga, né, enquanto encarnados, ele precisa da nossa ajuda também para crescer. E a gente também quer viver num mundo de regeneração, porque a gente já passou por tanta coisa, né? A gente já viveu tanta coisa nas vidas individuais de cada um de nós, agora como coletividade. Então a gente quer também ter a oportunidade de viver, mas a gente precisa evoluir, a gente precisa estar reformadinho, se conhecendo, fazendo um pouquinho por dia, para que a gente consiga acompanhar essa nova energia da Terra, tá bom? O Emerson está perguntando a respeito da questão da pandemia efetivamente dentro dessa questão da evolução do planeta e talvez de uma separação do joio do trigo. Emerson, eu indico para você que você vá aqui na aba de vídeos, aqui da página do Face mesmo do Letra. Lá tem um estudo, tem no YouTube do Letra Espírita também. Um estudo que eu fiz logo, acho que nas primeiras semanas, se não na primeira semana que realmente explodiu a situação aqui no Brasil. Eu fiz um estudo, uma live a respeito especificamente da pandemia do coronavírus. Então, assiste lá para você entender, tá bom? Naquela época era bastante pertinente que a gente falasse a respeito dos métodos de prevenção, do que era, enfim. Então, essa parte introdutória ficou um pouquinho longa, mas pode ir pulando para que você chegue efetivamente na análise espiritual, no estudo espiritual da situação, que você vai encontrar mais respostas do que se eu te der aqui agora, tá bom? Depois, se ficar alguma dúvida, Emerson, manda por inbox pra gente, tá? A Ju tá trazendo aqui, ó, grade de estudos, domingo às 21 horas, temas diversos no Facebook com a Ariane. De segunda às 19, só que lá no Instagram do Letra Espírita, o Murilo faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. De terça às 9 da manhã, também temas diversos com a Fernanda aqui no Facebook. E aí de quinta vem eu aqui com vocês pra gente estudar o Livro dos Espíritos, tá? Hoje o estudo foi muito produtivo, porque nós tivemos bastante dúvidas e bastante pausas bem pertinentes que nós precisamos fazer. Então, a gente não conseguiu terminar o que a gente tinha se proposto, né, dentro de um cronograma, mas a gente se adequa, né? Depois eu arrumo aí o tema e amanhã e na semana que vem a gente começa da onde a gente parou, que foi aqui. Vamos lá, não sei se vocês anotam aí também. A gente vai começar na 237 semana que vem. Então, a gente vai readequar o nosso cronograma. É ótimo que surjam dúvidas. Se sobrou alguma, se passou alguma que eu não consegui ler, manda por inbox aqui pra gente que a gente vai responder na medida do possível. E eu espero de todo o meu coração, que o estudo tenha sido bastante produtivo, que tenha sido bastante assimilado, bem assimilado por todos, né? Eu tento passar da forma mais simples possível para que todo mundo entenda. Eu acho que a doutrina espírita é isso, é simplicidade, é ela chegar para todo mundo, tá? Então, ela ser entendida, compreendida por todo mundo. Cadu, primeira vez que ele tá aqui, ele tá muito feliz, que bom, ele gostou bastante, eu fico muito feliz, vai ser uma alegria enorme ver você aqui todas as semanas com a gente. Se você quiser, os vídeos anteriores, dos estudos anteriores, estão disponíveis aqui na página, tá bom? Ângela, não tem estudo toda noite, tá bom? O nosso estudo do Livro dos Espíritos é só de quinta-feira às 21 horas, tá bom? A Juliana já colocou todos os horários aí que eu já li aqui para vocês também, de domingo, segunda, terça e quinta, tá bom? Gente, muito obrigada a todos que mandaram aqui os seus casos, as suas dores. Do fundo do meu coração, eu espero que a espiritualidade que nos assiste abrande o coração de vocês. A mãezinha que perdeu o filho, a irmã que está sofrendo com o irmão,
a Leninha que perdeu uma pessoa. Então, que todos vocês sejam amparados, iluminados e confortados nessa dor da separação. Levem sempre a esperança, a certeza, na verdade, de que estaremos juntos novamente algum dia. As pessoas que se vão, elas apenas partem antes da gente, porque Deus sabe de todas as coisas e foi melhor assim, ou era a hora. Mas a gente vai estar junto um dia. Então, é só uma separação temporária. O que é transitório é essa vida. Lá é a casa que a gente realmente pertence. E lá a gente vai rever todas essas pessoas amadas, tá? Tentem vibrar o máximo de amor possível, de gratidão possível, porque a gente também tem que agradecer pelo tempo que a gente pôde conviver com as pessoas e agradecer todos os dias, porque a gente não sabe quanto tempo resta, nem para mim, nem para vocês, nem para ninguém que nós conhecemos. Então que a gente traga dentro do coração toda essa gratidão e todo esse amor que é necessário para a gente enfrentar esse mundo e as suas despedidas correspondentes, tá bom? Então, nesse momento, daqui a pouquinho tá todo mundo indo descansar. Eu espero que vocês tenham uma noite de repouso físico reconfortante e que os espíritos de todos nós, quando livres da carne durante o nosso sono material, sejam encaminhados a bons lugares onde possa continuar estudando, se instruindo, evoluindo e que, se for de nosso merecimento, que a gente possa servir de auxílio, de ajuda a todos aqueles que durante a noite precisam de consolo, socorro ou de um ombro amigo, tá bom? Fiquem com Deus, semana que vem eu tô de volta pra gente estudar mais um pouquinho. Fiquem com Deus, um bom fim de semana, amanhã já é sexta. Então se cuidem, se puderem, continuem ficando em casa, é muito importante. Se protejam e protejam aos outros também, tá bom? Um super beijo, obrigada pelo carinho, obrigada por todas as perguntas, por toda a participação de vocês. Eu sou inteira gratidão, para sempre. Beijo!